Olá, tudo na paz? Nós estamos começando mais um debate de comunhão e eu sou o pastor José Ernesto Conte e o nosso assunto de hoje é um assunto extremamente delicado. Nós vamos falar sobre violência doméstica no ambiente cristão. Pode isso? Será que isso é real? Não é? Até que ponto nós poderemos discutir esse assunto de uma maneira extremamente pragmática? Eu percebo que muitas vezes esse é o tipo de assunto que nós escamoteamos muito, escondemos muito. Vemos isso tremendamente na sociedade e muitas vezes não valorizamos esse assunto dentro das nossas igrejas. Está conosco aqui hoje 3 pessoas extremamente conscientes que conhecem este assunto profundamente. Entre elas está conosco a Marcela. Ela é fundadora e presidente do Instituto Seja. Tudo bem, Marcela? Tudo ótimo. Muito bom, muito bom. Marcela, junto conosco aqui, a Marcela está aqui no estúdio, mas ao vivo também é conosco, está a Márcia. A Márcia é delegada, já foi diretora da Divisão de Polícia de Atendimento da Mulher no estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Márcia? Boa tarde, agradeço desde já o convite e é importantíssimo esse tema para que a gente possa estar discutindo. Obrigada, pastor. Muito bom. Também está conosco a Sandra Alex. Ela é dona da Livre Press. Tá? Está publicando vários livros sobre este assunto de abuso, além de promover encontros sobre esse tema. Tudo bem, Sandra? Olá, tudo bem, pastor? Obrigada por me incluírem nessa conversa tão importante e por estar abordando esse tema também, que tem sido muito controverso no meio evangélico, no meio das igrejas. Eu Com fico muito certeza. grata pela participação e vamos colocar à luz, né? Perfeito, Sandra. Então eu vou começar com o seu gancho aí logo de cara, porque, veja bem, existe violência doméstica no meio cristão? O que você me diz, Sandra? Olha, existe. Eu considero violência um pouco além do assunto que nós temos abordado, que é o abuso. Então, por exemplo, existe abuso espiritual, existe abuso verbal, abuso emocional, e a violência é mais no lado físico, né? Existe também o que eles chamam agora aqui nos Estados Unidos o abuso sexual clerical, que tem acontecido muito e está sendo exposto entre cristãos. Eu diria que existe tanto nos líderes como nas pessoas também cristãs. Por quê? Porque, por exemplo, um líder ele tem uma persona no palco e ele tem que se mostrar de uma certa forma. E muitas vezes, por trás dos bastidores, ele é outra pessoa. E, às vezes, trata mal a esposa, os filhos. Eu digo assim, trata mal de ser abusivo verbalmente, emocionalmente. Então, isso existe. Infelizmente, existe esse disparate entre a nossa pregação, entre as coisas que nós cremos e como agimos em relação ao próximo. Perfeito. E isso tem sido agora muito exposto. Eu imagino. Márcia, você como delegada, a Sandra falou uma coisa que me marcou aqui. Ela falou que o abuso é muito maior do que a violência, porque o abuso pode ser em todas as áreas. Você como delegada, você consegue identificar as diversas áreas em que uma mulher, no meio cristão, está sofrendo abuso, não só sexual, mas violência doméstica e outros tipos de abuso? Você consegue enxergar isso, Márcia? A violência doméstica, ela perpassa por todos os meios e também por todas as classes sociais. A violência doméstica é muito antiga. A violência doméstica começa com xingamentos, isso é crime, começa com ameaças, que também é crime, passa pela violência física,
A Sandra estava falando agora da violência emocional, também é crime, a psicológica, né? Também é crime a violência patrimonial. Tudo isso, na verdade, é uma violência doméstica. Por quê? Porque é no âmbito familiar, porque é uma violência que começa lá atrás, começa com o namoro. Então, tudo isso é violência doméstica, né? Que está no nosso Código Penal, tem vários tipos de crime, assim como a mais importante, que é a nossa Lei Maria da Penha, e vamos falar mais, com certeza, sobre ela. Isso não é só no meio secular, mas no meio cristão. Eu tenho 38 anos de polícia, tenho 26 anos como delegada de polícia, a maioria do tempo fui delegada de polícia das delegacias de mulheres e chefiei as delegacias de mulheres. E quero dizer que em todos esses momentos vieram registros de ocorrência de mulheres cristãs vítimas de violência. É mesmo, é coisa terrível. Você falou uma coisa que eu achei também interessante. Você disse que a violência começa muitas vezes no namoro. Marcela, nós sabemos toda a sua experiência, a sua vida, né? Sua vivência como presidente do SEJA. Você consegue determinar que a violência na mulher começa talvez lá no namoro mesmo, nos primeiros passos de um relacionamento? O que você acha, Marcela? Com certeza, na maioria das vezes, aquele primeiro encantamento, onde a gente só vê um príncipe encantado, né? E infelizmente a gente não consegue, muitas meninas, muitas mulheres, não conseguem identificar os primeiros sinais. Depois que tudo acontece, a gente volta a cena na mente e lembra que realmente já no começo tinha sinais. Então, talvez falta orientação, falta falar mais sobre o tema, para que isso seja ouvido e mais percebido por quem estiver vivenciando isso. Sandra, será que, por acaso, o fato de sermos cristãos, não temos uma tendência maior em perdoar? Quer dizer, o nosso cônjuge faz uma violência e você percebe, mas você aí vai para a igreja e o pastor diz lá para você, temos que perdoar os nossos irmãos. Será que isso não atrapalha, o perdão não atrapalha você, de fato, identificar uma violência? O que você me diz? Sim. Em primeiro lugar, nós perdoamos, sim, no nosso coração nós perdoamos, mas isso não isenta o perpetrador, né, que está cometendo aquela violência, de ter as consequências. Por exemplo, nesse livro que nós publicamos, chama-se A Redenção do Poder, Como Entender Autoridade e Abuso na Igreja, da doutora Diane Lemberg. Ela é uma psicóloga e teóloga. Ela fala sobre isso. Por quê? Porque ela diz assim, arrependimento não é uma obra de imediato. Tem que haver uma transformação de coração. E essa transformação de coração é obra sobrenatural. Ou seja, exige que a pessoa que esteja cometendo o abuso também passe por um período de, de um acompanhamento, um tratamento, uma terapia. E eu não encontro isso nas igrejas ainda, esse tipo de apoio para as ovelhas, para o povo. E então eu acho que sim, vamos dizer, no caso de um marido e de uma esposa, a esposa perdoa, sim, a mulher perdoa, mas isso não isenta ele de ter que arcar com as consequências. E se for no caso, como disse a Márcia, se muitas vezes vai para a cadeia, e a cadeia é uma consequência. Então, existe, se eu for denunciar um crime, não quer dizer que eu não perdoe o criminoso, entendeu? Uma coisa não elimina a outra. A palavra de Deus, ela diz que Deus nos perdoa, e perdoa mesmo. Só que Deus não consegue eliminar as consequências do nosso pecado.
Perfeito. Exato. Ô, Márcia, me ajuda aqui uma coisa, com a sua experiência de tantos anos à frente de uma delegacia. Uma mulher vai na delegacia e você percebe que ela é uma cristã e seu marido até é uma liderança cristã. Aí ela vai para o gabinete pastoral e o pastor diz para ela: não, minha filha, não faz nada disso, vamos perdoar. Como é que encara essa situação? Quer dizer, você na delegacia, obviamente, tem que tomar uma atitude civil de, quem sabe, até tomar uma providência para prender aquele sujeito. Aí no gabinete pastoral, a opinião é completamente contrária àquela. Como é que você tratou esse tipo de coisa durante o seu tempo que estava frente à delegacia da mulher? Eu tenho visto, na verdade, evoluir muito dentro das igrejas essa discussão. No começo, eu via exatamente isso, de que os pastores, toda a rede, não só de pastores, diáconos, diaconisas, de repente pensarem que a oração o tempo inteiro ia resolver, que de repente era uma questão imediata, mas a gente começa a perceber e a gente vê que a violência é muito mais da cultura do homem, de uma cultura que vem de muito tempo e que não é orando que vai resolver tudo isso. Eu comecei a falar sobre, eu acho que fui uma das primeiras delegadas cristãs a falar nas igrejas. Na época, isso em 2002, quando eu comecei nas delegacias de mulheres, eu não via muito pastores ou igrejas querendo conversar sobre esse assunto. Hoje em dia, ao contrário, eu vejo que a maioria das igrejas quer conversar sobre esse assunto, sobre violência doméstica e violência sexual também. Esclarecer às mulheres e aos homens o quanto isso é crime, o quanto vão exatamente pagar pelos seus crimes, independente do perdoar e de orar. Porque, do meu ponto de vista, eu acho que o perdoar, sim, vamos perdoar as pessoas, e isso está na Bíblia, e nós sabemos disso. Eu fui criada no Evangelho também. Mas entre perdoar, primeiro, o agressor, que nós estamos falando do agressor, ele tem que entender que ele cometeu algum crime para que ele seja perdoado, ou alguma atitude para que ele seja perdoado. Só que a gente não vê isso na questão da violência doméstica, porque os homens acham que as mulheres são propriedades suas, por uma cultura machista, por uma cultura do mundo. E nós, cristãos, somos do mundo nesse sentido, somos criados, somos o meio, estamos no meio desse mundo. Então, como nós somos esse meio, nós temos que começar a conversar com homens e mulheres, primeiro, para que a mulher entenda que ela não merece essa violência e que os homens entendam que a mulher não é propriedade deles e ele tem que agredi-la verbalmente ou ameaçá-la ou fisicamente ou até matá-la porque acha que esse é o direito dele. Eu imagino essas dificuldades de conciliar essas duas partes, quer dizer, a parte, vamos dizer assim, criminal e a parte espiritual. O que a gente tem visto em muitas igrejas é que esse assunto não é muito debatido, não é conversado, não é exposto. É uma ferida que existe na sociedade. Se nós sabemos que hoje, pelo menos os últimos dados que nós temos em pauta aqui, né, encontramos aí mais de 30% das mulheres sofrem violência em casa. É lógico que se a igreja evangélica é 30% do espectro brasileiro, é óbvio que nós temos muita violência doméstica dentro das nossas igrejas. Você acha, Marcela, que esse assunto é tratado de forma correta dentro das nossas igrejas? Deveríamos falar um pouco mais sobre esse assunto? O que você acha? Certamente. Até porque a gente chega com tanta sede, com tanto amor no Evangelho, e você só quer obedecer a palavra, e você muitas vezes é orientado por pessoas, né? Porque até a gente chegar ao ponto de ter todo o conhecimento da palavra, a gente vai absorvendo o que vão nos instruindo. E é tão falado sobre o casamento, sobre
enfim, tudo que diz a respeito do casamento, do não ao divórcio, e eu também sou desfavorável ao divórcio, mas nesse momento, às vezes, falta a orientação de que existe um crime. Então, eu tenho certeza, se qualquer membro da igreja for identificado que ele roubou, matou, todo mundo vai entender que é um crime. E vai separar isso, vamos dizer, da palavra, e vai entender que ele precisa ser punido. Mas, em muitos casos, dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos, não é visto dessa forma. Eu imagino, assim, que essa é a grande preocupação que nós temos na nossa sociedade, viu, Sandra? De que parece que nossos líderes, pastores, aí parece que eles têm uma autoridade maior. E muitas vezes há muitos crimes de violência dentro dos próprios gabinetes pastorais. Tenho informações de que isso acontece terrivelmente, Sandra. Você acha que deveriam ser um pouquinho mais duros para tratar esses casos, quando a liderança, que deveria espelhar confiança, tranquilidade e ajudar, muitas vezes são elas que provocam esse tipo de violência dentro das nossas igrejas? Como você acha que poderíamos tratar isso de uma forma mais prática? Pois é, o problema, como a Marcela estava dizendo, é que quando você não... o abuso não é tão... ele não é assim tão visível, não é? Fica um pouco mais escondido. E justamente porque muitas vezes a liderança também está numa situação semelhante. Então, é como se eles encobrissem o pecado um do outro, né? Seja de um homem ovelha, ou seja de um homem líder. Isso acontece muito, eu vi muito isso. E por causa, eu não sei o que é, se é espiritual, ou na minha opinião, é que o poder sobe a cabeça. E quando o poder está nas mãos apenas de alguns poucos, e não do povo, isso acontece, isso ocorre. E é o que eu tenho percebido também em muitas igrejas, o poder acaba sendo abusado e as próprias ovelhas, as próprias pessoas na igreja começam a ser controladas, manipuladas por essa atitude. Então, tem esse lado que eles não falam, não expõem a coisa, e tem esse outro lado também que, quanto menos é exposta, mais o poder vai sendo abusado, mais o poder vai sendo perpetrado contra as pessoas, as ovelhas e as esposas nos relacionamentos. Eu concordo muito com o que a Márcia falou sobre esse caso de os homens acharem que as mulheres são propriedades dele. Não são. Nós somos imago Dei, somos feitos à imagem de Deus, nós somos portadores da imagem dele, tanto quanto o próximo. Então, a gente tem que ter muito cuidado de como tratar com as pessoas. Eu acho que a igreja está precisando de não sei. Uma mexida. Tem que dar uma mexida assim, viu, Sandra? Tem que dar uma chacoalhada ali. É frustrante, é extremamente frustrante você ver uma liderança agindo uma liderança cristã, uma liderança evangélica agindo dessa maneira. Eu acho que isso, desculpa a expressão, mas enoja ver pessoas dessa maneira. Você que está nos assistindo, não esquece não. Dá seu gostei, não gostei, compartilha esse vídeo com outras pessoas, que eu tenho certeza absoluta que este assunto vai ajudar a muitas outras pessoas a entenderem os seus problemas, suas lutas. Mas eu queria pegar agora a Márcia de volta. Márcia, eu quero usar a sua experiência mais uma vez. Eu pastorei uma igreja na periferia de Vitória, tá? E eu tenho visto isso, assim, infelizmente, com uma certa regularidade. Mas você acha que a questão da violência ela está estratificada em pessoas mais de periferia ou não? Isso é estratificado em todo o aspecto social da nossa sociedade. O que você me diz, Márcia?
Ela é, na verdade, a violência é em todas as camadas, em todos os meios, não é apenas periférico, não são de pessoas pobres, porque são pessoas pobres, ricas. A questão da violência doméstica perpassa por todas as classes sociais. Justamente por causa dessa cultura, a cultura machista. E a verdade, como o senhor estava falando, pastor, é a dificuldade de conversarmos sobre a questão da violência, conversando sobre relações humanas, que são crimes. A violência doméstica, vários crimes, a violência sexual, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, como eu já falei, mas conversar sobre isso, sobre a intimidade do casal, e mesmo no namoro, é difícil, porque não fomos acostumados a conversar sobre isso. Então, as igrejas vão passando por vários temas, mas não falando sobre relações humanas. Sobre, como disse bem a Marcela, desde o namoro. O que vamos fazer, como nós vamos tratar um ao outro, como Deus está nesse relacionamento, porque depois da violência, chegar e dizer, olha, você tem que ficar com ele assim mesmo, que te bate, mas não tem problema não, que ele te ama. Você tem que perdoar, porque Cristo perdoou, mandou a gente perdoar 70 vezes 7. E aí tem algumas passagens bíblicas que vão dizendo para as pessoas vítimas de violência e para os homens que são os agressores também. E vai passando dentro das igrejas esse problema, e vai ficando dentro das igrejas esse problema. Eu, do meu ponto de vista como delegada, eu sempre digo que a primeira atitude que temos que fazer é ir à delegacia registrar, tomar uma atitude. Um livro que eu escrevi há muito atrás, ainda em Marinha, Mulheres Corajosas, é uma questão de atitude. E a atitude nossa, como mulheres, é de ir à delegacia registrar. A atitude do pastor dizer para a vítima para ela ir à delegacia registrar. O agressor entender que essas atitudes dele não podem mais ser feitas, porque isso é crime e ele vai ser preso. Ele não pode se subterfugiar, se esconder na palavra de Deus, achando que a palavra de Deus diz que ele pode fazer o que ele quiser com a mulher, que não pode. Nós vemos isso no exemplo de Jesus Cristo, onde Cristo, sempre com todas as mulheres, andou pregando o evangelho. E no Velho Testamento, também as mulheres foram valorizadas. Não só Cristo valorizou, mas as mulheres eram valorizadas no Velho Testamento. Mulheres, professas, sempre tiveram o nome delas no Velho Testamento. Eu lembro das filhas de Zelafeate, né, pastor? Não sei se é assim que se fala, mas lembra, elas não tinham, o pai faleceu na época lá de Moisés, e elas não tinham irmãos. Para que elas pudessem continuar com a terra em nome do pai dela, elas pediram a Moisés, olha, eu quero ficar com essa terra. E Moisés consultou a Deus, e Deus falou, não, a terra é delas. Mulheres. Então, não pode, a gente não pode pregar ou falar que só são os homens que são donos de terras ou donos da nossa vida, porque a Bíblia não diz isso. Né? Posso resumir o que você disse? O seguinte, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se há violência, aos dois lados, pode conversar com o pastor, pode perdoar, mas quem cometeu tem que pagar. Seria mais ou menos Perfeito. isso? Seria esse o conselho que a gente poderia dar? Para encorajar muitas mulheres que ainda hoje sofrem violência, podemos encorajá-las a... Seguinte, olha, tudo bem, vamos perdoar. Aconteceu uma vez, uma segunda vez, talvez, perdão, mas nós não podemos abrir mão de fazer com que aquela pessoa pague tenha consequência daquilo que fez.
senão fica difícil. Deixa eu colocar para a Marcela aqui uma coisa importante, Marcela. Eu percebo que, obviamente, quando acontece um caso de violência, homem contra mulher, mulher contra homem, a violência dentro da igreja, raramente algumas igrejas têm um código de disciplina para disciplinar o faltoso. Nós disciplinamos uma menina que fica grávida, a gente disciplina alguém que comete algum crime, mas será que nós vamos disciplinar quem comete uma ação de violência dentro de casa? O que você acha para nós, Marcela? Infelizmente, e aí eu digo isso por experiência própria, muitas das vezes a mulher que é vítima acaba sendo sai como a culpada porque está destruindo uma família, ou porque está pedindo um divórcio, ou porque está pedindo uma separação. E existe, sim, infelizmente, muita pressão em volta disso, né, para que não chegue nesse ponto. Mas a violência, ela necessita de uma ação radical. Ela necessita de uma atitude imediata, porque quando se começa uma violência patrimonial, uma violência psicológica, um abuso, um relacionamento tóxico, doentio, na maioria das vezes ele vai desencadear em algum momento para uma violência física. E nós vamos esperar isso acontecer? Né? Então, precisa ser visto dessa forma, como realmente algo que precisa ser olhado para a mulher com outros olhos, e não olhar só naquele momento a instituição casamento. Ela precisa sim tentar ao máximo ser preservada, mas que a prioridade seja a integridade física, emocional e moral da pessoa, da mulher. Eu quero pegar esse seu gancho, Marcela, e aqui o que a Márcia bem colocou para nós aqui, eu acho que você que está nos assistindo agora, você que está passando por uma situação como esta, veja bem, Deus não deu autoridade a ninguém, nem ao homem, nem à mulher, para que agrida um outro. Pelo contrário, nós temos que entender que há divergências, há problemas, há lutas, há dificuldades, há obstáculos a serem transpostos, mas eles não podem partir para a agressão. Isso, usando as palavras da nossa delegada Márcia, isso é crime, passível de ser denunciado. E não queremos aqui acobertar só porque é um pastor, só porque é um presbítero, só porque é um diácono, só porque é alguma liderança cristã. Ela está sujeita às mesmas penalidades como qualquer cidadão brasileiro. Não importa se é o presidente da República, não importa se é o faxineiro. Ele tem que pagar pelas suas responsabilidades. Estamos chegando ao final do nosso debate, mas eu queria passar para a Sandra. Ô, Sandra, me ajuda aqui. Na sua área de trabalho, você, como dona da Livre Press, publica vários livros e assuntos a respeito disso aí. Que conselho você daria para uma mulher que está enfrentando hoje uma situação de violência doméstica? O que você nos diz? Olha, eu, talvez por experiência, mas eu não me sinto assim capacitada de oferecer algum conselho, porque eu não sou pastora, eu não sou psicóloga, mas eu tenho assim experiência, e eu diria, eu realmente não sei porque eu não sei da lei do Brasil, eu não sei se vale a pena você denunciar para a polícia ou realmente eu não sei responder essa pergunta, desculpa. Não, sem problema nenhum, pelo contrário. Eu não me eu vou sinto passar assim, qualificada. a mesma pergunta para a Márcia, então. Márcia, o que uma mulher que está sofrendo uma violência doméstica cristã, o que ela tem que fazer hoje? Ela tem que ir à delegacia e registrar. Esse é o primeiro passo. Esse passo é tão importante no sentido de estar denunciando um crime, desse crime ser de violência doméstica, das relações humanas, e pode agravar, porque o que eu também vejo e vi muito é que começa com uma ameaça, começa com xingamento, e se não tomar uma atitude, for à delegacia registrar, pode se tornar num feminicídio. Muitas mulheres morrem. Muitas mulheres, eu vejo, e isso é estatístico, de que elas não procuraram a delegacia. E isso é tão importante procurar para que esta primeira
atitude seja vista pelo agressor e diga: opa, tem alguém aqui que também está sabendo que essa violência existe. Essa é uma primeira atitude. A segunda é exatamente ele sofrer as consequências dos atos que ele praticou, porque são atos, são crimes, e isso tem que ser feito. Não vejo muito isso, mas pode existir, do homem se arrepender. Me arrependo, eu estava nervoso, foi só um momento. E tá bom, porque vai pagar por isso, vai ter sua penalidade, mas vamos continuar juntos. Olha, me arrependo, não foi isso que eu queria fazer. E isso acontece, poucas vezes, mas acontece. Mas a maioria das vezes não se arrepende e acha que é a atitude certa para um homem. Então, eu aconselho, eu, na verdade, digo para que as mulheres vítimas de violência possam ir à delegacia e denunciar, e o quanto antes. Não é esperar, na verdade, ter a violência física. Muitas mulheres, não é ter a tentativa de feminicídio, quiçá, que é o último grau mesmo, a morte dessa mulher. Ô, Márcia, antes de passar a palavra para a Marcela, eu gostei muito da sua posição. Você foi extremamente, vamos dizer assim, prática do assunto. Eu creio que temos que ser um pouco pragmáticos mesmo. Nessa área, tem que ser um pouco pragmático. Nós não podemos aceitar, dentro das nossas igrejas, violência, seja qual for. Nós não podemos. A palavra de Deus é muito clara de que nós temos que amar. Podemos errar? Há possibilidade de errar. Entretanto, foi o que você acabou de dizer. Quando erramos, nós pedimos perdão. Mas o que é perdoar? É nunca mais fazer a mesma coisa. Eu não posso pedir perdão à minha esposa e bater novamente depois, se eu não pedir perdão, coisa nenhuma. Exatamente. Mas eu creio que nessa história toda, o que eu percebo, Marcela, é que muitas vezes a liderança cristã tem frustrado, as igrejas evangélicas têm frustrado esse assunto no meio da nossa coletividade. Você acha que nós temos que aumentar muito mais ainda o nível de entendimento, de conversa? Quem sabe até pregar sobre esse assunto nos nossos domingos? O que você acha, Marcela? Certamente, até porque a mulher que está nessa situação, o primeiro momento que a gente tem que pensar é que ela está muito envergonhada dela estar passando aquilo. Ela está envergonhada por ela ter, talvez, perdoado a primeira vez, ela está envergonhada. Então, para a mulher chegar ao ponto de se abrir com alguém, de chegar aí numa delegacia, ela precisa de ajuda. Ela precisa de apoio e talvez esse apoio venha através de um encorajamento, de uma palavra, de uma pregação ou de um testemunho de alguém. E eu entendo que o altar ele tem que ser um pouco mais vulnerável no sentido de ser verdadeiro, de quem está lá em cima falar verdades do que viveu ou do que vive, para que quem estiver sentado ali se identifique e não um casal que chegou recente na igreja. Imagina, só tem casais perfeitos no altar. Só tem casais perfeitos na igreja. Aí eu vou me abrir e falar, olha, eu estou passando por tal e tal situação. É muito vergonhoso. Então, a gente precisa sim encorajar e instruir também quantas mulheres que eu conheço, que eu apoio através do Instituto e que não sabiam que estavam sofrendo violência doméstica, que não sabiam que estavam sofrendo abuso, porque não chegou às vias de fato de uma violência física. Então, isso precisa ser falado e instruído. Perfeito. Gente, eu estou triste porque temos que encerrar o nosso debate. Está muito gostoso e esclarecedor. Tenho certeza absoluta que você conhece alguém e está precisando ouvir tudo aquilo que foi falado. Que a Márcia colocou, que a Sandra colocou, que a Marcela colocou para cada um de nós. E eu queria te encorajar você a divulgar esse vídeo e falar, colocar a sua opinião aqui embaixo, deixa seu comentário, deixa seu like aqui, porque isso vai fazer com que muitas outras mulheres evangélicas, cristãs, que estão frequentando as nossas igrejas, elas se sintam motivadas a viver uma vida plena,
com seus maridos, com as suas famílias. Nós não podemos, de maneira nenhuma, admitir que haja violência no meio cristão. Não podemos admitir. Palavra final da Marcela, da Márcia, da Sandra. Marcela, você está aqui pertinho de mim, né? Suas despedidas para nós. Eu, como vítima de violência durante 12 anos, criei 4 filhos em meio a esse ambiente, e eu digo que eu tinha fé, eu tinha compromisso com Deus, eu tinha vida com Deus, eu tinha instrução, cultura, eu tinha uma situação financeira, mas foi preciso um atendimento especializado. Assim como a gente quebra o pé e vai no ortopedista, a gente precisa entender que certas coisas emocionais, psicológicas, elas precisam de um atendimento especializado. Isso foi um divisor de águas para mim. Por isso que eu criei o Instituto Seja, onde a gente hoje tem esse objetivo, através de uma roda de conversa online, que acontece toda segunda-feira. O objetivo é encorajar e apoiar, acolher e dar instruções, que a mulher se identifique em outra que já passou, que está passando por aquilo, e entenda os caminhos que ela pode tomar para sair dessa situação. Marcela, então se alguém procurar na internet Instituto Seja, é fácil entrar em contato através... Exatamente, no Instagram, a gente deixou o link já dessa roda de conversa, exatamente para se a mulher quiser entrar de forma anônima, não quiser abrir a câmera, ela vai ser ouvida, ela vai ser atendida, tem psicólogas que foram vítimas de violência, tem psicanalistas que foram vítimas de violência ali prontas para atendê-las. Minha irmã, você que está nos ouvindo, tem que divulgar isso, tá? Instituto Seja, não abra mão disso, para que não haja mais violência. Márcia, muito bom ter conversado com você. Sua experiência como delegada enriqueceu muito o nosso debate. Que Deus te abençoe. Suas palavras. Quero agradecer pelo convite. Acho muito importante que a gente esteja conversando sobre esse tema violência doméstica. E quero dizer assim, que é importante que as mulheres ouçam o que nós conversamos, mas que os homens também ouçam. Porque, desde o namoro, o homem também tem que pensar como ele vai lidar com as questões do casamento, do cuidado, porque, como a Marcela falou, muitas vezes... desde o namoro, não pensa muito como que vai ser, não tem essa instrução, esse cuidado. Então, é importante que a gente cuide dos nossos, cuide os pastores, cuide das suas ovelhas, homens e mulheres, para que isso não possa acontecer. Mas, se acontecer, se houver violência, já sabem o caminho que é a questão de ir à delegacia e registrar. Então, parabenizo, obrigado pelo convite, pastor, e minhas colegas também aqui de debate. Um abraço a todas. Márcia, fechou com chave de ouro. Obrigado por você lembrar que os homens precisam ouvir de verdade tudo que foi falado aqui. Então, você não pense que é só a sua esposa ou a esposa de alguém. Você precisa ouvir todas as coisas e deixe seu comentário aqui do lado. Sandra, alegria muito grande tê-la conosco. Eu espero fazer esse time novamente para continuarmos esse papo. Foi muito importante, muito esclarecedor sobre todos os aspectos para cada um de nós. Obrigado, Sandra. Muito obrigada pelo convite também. Sensacional termos essa conversa, porque é importantíssimo que seja algo que cresça, que seja, como é que se fala? A gente não despreza os dias dos pequenos inícios, né? Então, que seja isso também. Eu também fui vítima, eu sou sobrevivente de abuso clerical e também muito abuso emocional e espiritual na igreja onde eu me encontrava, que caiu. E então foi nesse momento que eu resolvi, quando eu comecei a estudar mais sobre o assunto, eu não sabia que existia nem esse termo, abuso espiritual, porque são termos que não deviam jamais estar juntos, né? Que nem violência doméstica, isso não devia existir. Então, eu vi que existia muito material que podia ser também distribuído no Brasil. Foi por isso que eu abri a Livre Press
e comecei também a falar do assunto pelo Instagram, pelo YouTube, e os nossos livros, temos 2 seções de livros. Temos os livros que falam sobre o abuso, que é justamente a redenção do poder, ativismo religioso, e o We Too, nós também. E temos também uma outra linha que é a teologia saudável, justamente porque quando você está numa igreja abusiva, como é que você vai reconciliar ou conciliar que você está recebendo aquele ensinamento todo com o comportamento abusivo do líder? Isso me deixou assim num estado de busca, e eu acredito que vai ser importante que essas verdades agora vão sair, e a verdade nos liberta. E vou falar mais uma coisinha sobre o assunto anterior. Eu acho que você denunciar é importantíssimo. Aqui nos Estados Unidos, eles têm um aplicativo já onde você pode saber, você coloca o seu código, o seu CEP, e você vê onde estão os agressores sexuais que passaram pela prisão ou foram denunciados. Então, não sei, quem sabe isso também possa acontecer no Brasil, e que as pessoas tenham esse acesso, justamente como estavam falando, no caso do namoro, no caso de relacionamentos. Eu sei que eu troquei o assunto, mas Não. porque eu achava importante isso acontecer também no Brasil. Olha, foi um dos melhores debates dos últimos tempos. Você não pode deixar de compartilhar o que você ouviu aqui agora. De verdade, extremamente importante. Marcela, Márcia, Sandra, obrigado por vocês estarem conosco. Semana que vem, um novo debate aqui da Revista Comunhão. Deus te abençoe.